que muitas vezes nós vemos pessoas que estão até muito envolvidas, que sabem de muita coisa e já tiveram acesso a muita informação, já participaram de muitos cultos, voltando e caindo ainda nos mesmos erros. Pegar o que era comum e transformar. Diga comigo, conhecer o Senhor é vida eterna e transformação de coisas que acreditávamos não ter mais nada de especial. Então, cada um de nós precisamos parar agora, precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar: quais as marcas que eu tenho carregado por seguir a Cristo? Eu tenho deixado o quê? Eu vou ser apenas os filhos de Seva? Que o conhecimento que eles tinham acerca de Deus não era o bastante para que eles subjugassem, e isso os fez serem subjugados? Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós, meu Deus, mais um momento, mais uma reunião em que paramos tudo para invocar o Teu nome. Meu Deus, até mesmo porque temos aprendido a aproveitar ao máximo cada oportunidade. E eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que o Senhor nos ajude nesse processo de maturidade, de crescimento, nesse processo de desenvolvimento, para que possamos, meu Deus, ir além, para que possamos evoluir, para que possamos crescer. Meu Deus, para que os nossos resultados, eles possam ser resultados estabelecidos, duradouros, até mesmo porque, Senhor, é muito fácil construir, é muito fácil atingir um resultado, o difícil é estabelecer, porque vai exigir continuidade, vai exigir perseverança, vai exigir, Senhor, de nós uma dose extra de continuismo, onde todos os dias teremos que ser capazes de continuar fazendo o que estávamos fazendo, realizando o que estávamos realizando. Então eu peço, meu Deus, eu peço que o Senhor venha até nós, eu peço que o Senhor estruture o nosso povo, estruture os nossos jovens, meu Pai, para que todos possam ter essa condição de não apenas chegar a um lugar, de não apenas estabelecer um resultado, de não apenas conquistar algo, Senhor, mas sim estabelecer aquilo, mas sim firmar aquilo. Eu peço, Senhor, eu peço que a Tua bênção esteja sobre nós, e que o Senhor nos ajude, e que possamos nessa caminhada crescer, evoluir, ir além, construir essa grande e poderosa vida. Assuma a direção de tudo que nós vamos fazer, e que cada um possa sair daqui, Senhor, renovado, fortalecido, vivificado, que cada um possa elevar a sua condição, e assim estar pronto para agradar o Senhor, e consequentemente viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Eu entrego essa reunião ao Senhor e crendo, eu agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024, diga: prepare-se para atravessar o Jordão e tomar posse da terra que o Senhor tem nos prometido, amém? Sente-se, por favor. Uma boa noite a todos, boa noite a vocês que estão na transmissão. Eu quero continuar nessa mensagem
até mesmo porque ela tem falado bastante comigo essa semana. E como o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 17, no versículo 3, na NVT, diga comigo: e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A vida eterna é isso, é conhecer o Senhor. A vida eterna é isso, é desenvolver esse relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O que vai nos garantir a eternidade? O que vai gerar para nós essa esperança de futuro? Tanto aqui, enquanto estivermos nesse mundo, quando chegar a hora de partirmos dele, esse conhecimento. Porque quando a Bíblia diz conhecer, o sentido da palavra abrange, diga comigo, intimidade e experiência. Para nós cristãos, implica em uma obediência total a Deus. Esse conhecer não é apenas aquela coisa, eu sei quem é. Porque às vezes nós vivemos como aqueles filhos de Seva. Eles estavam vivendo quando foram lá expulsar o demônio daquele jovem. E eles apresentaram um Deus que eles sabiam quem era. Eles conheciam, mas não era o conhecimento que a Bíblia está dizendo aqui em João 17. Não era esse conhecimento baseado em intimidade, em relacionamento. Que aí eles vão chegar para aquela situação e vão dizer assim, ó: em nome de Jesus a quem Paulo prega, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te ordeno, saia. A pessoa que estava possessa naquele tempo, virou para eles e disse assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, e vocês? E a Bíblia diz que o endemoniado partiu para cima deles e eles tiveram, imagina a cena, que fugir correndo, nus e pelados, e espancados, feridos, machucados pela cidade, com o endemoniado correndo atrás deles. Por quê? Porque eles apresentaram um Jesus que eles conheciam, mas não era um conhecimento de intimidade. Não era um conhecimento profundo, não era um conhecimento que gerava essa experiência, esse nível de entrega, de obediência, e por isso que naquela situação, ao invés deles serem os que dominavam, eles foram dominados, ao invés deles serem aqueles que subjugariam a situação, eles foram subjugados. E quando nós olhamos hoje, por que é tão comum você ver, não só jovens, mas todo tipo de pessoa, sendo subjugado por situações, por sentimentos, por vontades, por desejos, ainda que eles digam, não, mas eu conheço a Deus, eu frequento a igreja, eu vou ao culto, mas era o que eu falava ainda ontem. Não é o fazer apenas, o se envolver. Porque quando a Bíblia diz o conhecer, você vai ver ela replicando essa palavra em várias situações, principalmente falando sobre o casal. A Bíblia usando a expressão, e Eucana conheceu Ana, sua mulher. E Isaac conheceu Rebeca, sua mulher. E a Bíblia ali estava falando o quê? De uma intimidade profunda. Porque esse conhecimento, o que leva à vida eterna é isso, conhecer a Ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes a este mundo. Está se referindo a uma condição, a um nível de profundidade tão grande, de intimidade tão grande, para com o Senhor, e não apenas um trabalho que realizamos para Ele. E não apenas uma obra que realizamos para Ele.
É por isso que muitas vezes, ao invés de nós subjugarmos algumas situações, acabamos sendo subjugados por elas, exatamente por isso. Porque nós até trabalhamos o serviço de Deus, até executamos o serviço de Deus, porque é comum você ver um jovem, é comum você ver uma pessoa na igreja executando, seja um trabalho de evangelismo, seja um trabalho assistencial que a igreja presta, seja um trabalho social, seja uma organização, é comum você chegar e ver pessoas executando esse trabalho. Mas só executar o serviço de Cristo não gera para nós intimidade e relacionamento com Ele. E é exatamente nesse ponto que muitos acabam caindo. É exatamente aqui, não há esse conhecimento que abrange intimidade, experiência. Diga comigo, esse conhecer não se limita a um conhecimento intelectual, mas a um viver em comunhão com Ele, em um relacionamento íntimo, pessoal, profundo. Não é apenas aquele conhecimento intelectual, como nós vimos algumas pessoas dizer já, não, é porque eu conheço a Bíblia, eu sei o que está escrito, tá, mas isso muitas vezes se torna apenas o quê? O conhecimento intelectual de um versículo, um conhecimento intelectual de onde está escrito tal coisa. Não é apenas esse tipo de conhecimento. Aonde eu sei o que está escrito, aonde está escrito, eu sei o que é falado. Não, é o que vai abranger essa intimidade, esse relacionamento íntimo e pessoal. Aonde eu conheço a palavra de Deus, mas o Senhor também me conhece. E quanto mais cedo eu entendo isso, mais rápido eu estabeleço, mais rápido eu estruturo, mais rápido eu chego à condição aonde Deus pode me abençoar, aonde Deus pode me honrar, aonde Deus pode fazer por mim, aonde Deus pode realizar na minha vida. É esse conhecimento profundo. Diga comigo, é um conhecimento no Espírito. Porque a partir desse conhecimento que os nossos resultados começam a ser gerados. Por isso que o Paulo, dentro de tantas coisas, ele disse, eu quero conhecer a quem? Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, porque conhecer a Cristo gera, diga comigo, saúde espiritual, mental, emocional, física. Diga, conhecer a Cristo. Como vemos na transformação da água em vinho, leva pegar algo comum e transformar em algo nobre e sobrenatural. Esse conhecimento de Cristo pega a nossa vida de uma condição comum e a transforma em algo nobre, especial, essencial, lindo, que é o que nós vimos acontecer nas bodas de Caná, quando o Senhor pegou aquelas águas. E eu estava ainda ouvindo esse culto que a bispa realizou há algum tempo atrás, e ela tocava muito nesse ponto, e isso mexeu muito comigo, porque eram águas usadas para purificação, não eram nem águas próprias para consumo, era a água que ficava ali para que eles lavassem as mãos, não era a água que eles iriam ingerir, era água para reuso. Lava as mãos, limpava ali para se apresentar, para chegar, para poder participar das reuniões. O que eles faziam? Eles passavam lá, tinha as talhas de pedra, eles pegavam aquelas águas, se limpavam e entravam. Então era um negócio assim, bem comum, era uma água que nem para ser potável servia. Era isso. E quando Jesus pega ela, ele transforma em um vinho de tão alta qualidade, que todos, inclusive o mestre de cerimônias, que já devia ter provado vinhos bons, até mesmo o mestre de cerimônia fica espantado e diz, como assim? Você deixou
o melhor vinho para o final da festa. E ele não sabia de onde o vinho tinha sido tirado, mas aquele que estava servindo a ele sabia, era a água que era usada para lavar as mãos. Porque conhecer a Cristo, quando nós entendemos o que isso significa, nós começamos na nossa vida, na nossa história, nós começamos nos nossos resultados, pegar o que era comum e transformar. Pegar o que era comum e transformar. Diga comigo, conhecer o Senhor é vida eterna e transformação de coisas que acreditávamos não ter mais nada de especial. Conhecer Jesus é a transformação de coisas que nós mesmos já não acreditava ter mais nada de especial. Quantas vezes você pega, e eu não preciso nem ir a pessoas mais vividas, você pega jovens mesmos, ali já com seus 14, 15, 16 anos, que já carrega coisas na vida, já carregam consigo algumas visões de que não tem mais nada de especial para esperar de algumas coisas. Quantos que já nem começaram a vida e já se fecharam, já se frustraram ao ponto de não acreditar que mais nada de especial pode acontecer? Que mais nada de especial pode ser gerado? Seja na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, seja na perspectiva de futuro, mas esse conhecimento de Cristo, quando nós passamos a conhecê-lo, isso agora muda a nossa perspectiva, e aonde eu já não esperava ter mais nada de especial, que para mim não passava de água para purificação, agora começa a ser transformado no melhor vinho. E de onde eu já não esperava mais nada, começa a sair coisas que voltam a gerar alegria, esperança, uma perspectiva positiva. Uma realidade agora que gera satisfação, que gera realização. E aí eu começo a entender, porque Jesus ele vai se apresentar assim: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o que você precisa. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o filho unigênito de Deus. Você vai ver ele apresentando-se várias e várias vezes como eu sou, exatamente para gerar em nós essa condição, aonde agora, por causa dele, eu passo a acreditar que eu posso pegar o que era comum e transformar em algo que eu nunca imaginei viver. Pegar algo que era normal, como água para purificação, e transformar no melhor vinho, que vai trazer alegria, que vai trazer realização. Mas o problema é que muitas vezes nós conhecemos tudo o que diz respeito à fé, mas nós não paramos para conhecer aquele que é a fonte dessa fé que nós dizemos professar. Às vezes nós sabemos discorrer sobre tudo e conhecemos tudo sobre essa fé, mas não conhecemos aquele que é a fonte, aquele que gerou tudo, aquele pelo qual tudo começou. E é onde muitos cristãos acabam fracassando na sua vida, acabam não tendo os resultados que poderiam ter, acabam não gerando o que poderiam gerar, porque apesar de conhecerem tudo, eles não conhecem o mais importante. É por isso que ainda assim vontades vencem, sentimentos o vence, situações que surgem o vence. Ele está sempre caindo em mais alguma coisa, e ele está sempre sendo vencido por mais alguma coisa. Ora é um desejo, ora é uma vontade, ora é um impulso, e ele está lá sempre, fazendo muitas vezes a obra, como muitas vezes chega para nós. Por que que nós vemos muitas vezes
jovens que estão até envolvidos em coisas que daqui a pouco chegam para confessar que caíram na pornografia, que caíram na masturbação, que acabaram caindo na imoralidade. Por que que muitas vezes nós vemos pessoas que estão até muito envolvidas, que sabem de muita coisa e já tiveram acesso a muita informação, já participaram de muitos cultos, voltando e caindo ainda nos mesmos erros, sendo pegos ainda na mesma condição, na mesma vida, sendo pegos ainda na mesma coisa, porque o principal não aconteceu. Esse conhecimento real acerca do Senhor, o que Ele fez, o que Ele conquistou, o que Ele gerou para nós, quando Ele foi para aquela cruz, que é o que está aqui. Em João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Porque, diga comigo, conhecer Jesus é conhecer a sua obra naquela cruz e possuir o que foi conquistado e nos foi dado pela graça ao crermos nele. E de verdade, ele termina perguntando: você realmente crê nisso? Será que nós realmente temos crido ao ponto de mudar a maneira como a qual nós pensamos, a maneira pela qual nós olhamos para as coisas, a maneira pela qual fazemos as coisas? Será que nós temos crido? Você crê nisso? Porque eu sou. Mas agora, você crê nisso? Você acredita nisso? Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, diga comigo, este a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Quando nós vemos isso aqui, tome a sua cruz e siga-me, é exatamente estar disposto, diga comigo, a morrer por seguir Jesus. Eu falava isso ainda ontem na reunião das 19h30, que em 2022, no começo de 2022, a bispa, ela estava falando muito sobre esse assunto quando nós estávamos pregando sobre a Esther e o Mardoqueu. Que ele vai falar com ela e ele diz: olha, se você não se posicionar, socorro e livramento virá de outro lugar, de outra parte. E aí ela entende o papel dela ali, o porquê Deus a levantou naquele tempo, o porquê Deus a escolheu para aquele tempo, porque foi ela que foi escolhida para ocupar o lugar da rainha Vasti. E aí ela vira para Mardoqueu e ela dá uma resposta, que ela diz assim: se eu tiver que morrer então, eu morrerei, mas eu irei e me apresentarei ao rei. Por quê? Porque somente, diga comigo, somente quando eu estou pronto para morrer, é que eu estou pronto para começar a viver. Somente quando eu estou pronto para morrer, é que eu estou pronto para começar a viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E quando ela estava disposta a perder a vida por se apresentar ao rei, mesmo não sendo chamada por ele, e ela entra no saguão principal do palácio, e o rei estava sentado no trono, o rei não estendeu o cetro para ela, que representava ali a misericórdia, e ela perdeu por estar disposta a se sacrificar para fazer o que Deus esperava dela.
Ela morreu por estar disposta a se sacrificar, por fazer o que Deus esperava dela? Ou ela não só alcançou a misericórdia, como que por intermédio dela, todo o povo judeu naquela época pôde ser salvo? Porque é isso que muitos não entenderam. Quando o Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o Senhor dizendo que o tomar a cruz e me seguir, o negar a si mesmo, é estar pronto para morrer. Mas isso não significa que você vai morrer. É você estar pronto para abrir mão das suas vontades, dos seus desejos. Mas isso não significa que você vai ficar sem realização. Isso não significa que você vai ficar sem vitória. Porque todas as vezes que nós estamos prontos, que nós estamos dispostos a sacrificar a nossa carne para poder agradar o Senhor, nós não só alcançamos a misericórdia dEle, como atraímos o favor dEle para atingir coisas, para obter resultados que antes nós não seríamos capazes. Mas sabe por que muitos nunca chegam a esse ponto? Porque temem os sacrifícios que têm que fazer para agradar a Cristo. Temem as entregas que têm que fazer. Se esquecem do que Jesus disse, que não há ninguém que tenha deixado por amor a mim e ao Evangelho que não receba nessa vida 100 vezes mais e na vida vindoura a vida eterna. Não há ninguém que por amor a Cristo tenha abrido mão das suas vontades, dos seus desejos, da sua vida, dos seus interesses, daquilo que a sua carne gostava, que não é recompensado aqui e na eternidade. Só que eu não consigo chegar a esse nível de experiência enquanto eu não estiver disposto a sentir, como o próprio Paulo disse, diga comigo: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Nós nunca vamos chegar e entender que nós só começamos a viver quando estamos prontos para morrer, se eu não tiver a coragem de carregar no meu corpo as marcas de Cristo. Porque ainda que se é pregado um evangelho aonde eu posso encurtar a sua cruz, ou até mesmo diminuir a sua cruz, isso não é real. Isso não funciona. Porque só existe uma maneira: é carregar a cruz, e ela é pesada. É carregar a cruz, e ela é dolorosa. Não existe cruz leve. Não existe cruz que não dói. Não existe. Mas muitas vezes nós estamos querendo buscar o evangelho aonde a cruz não pesa. Ela pesava tanto, e ela pesava tanto que nem Jesus queria carregá-la. Antes de chegar a hora, ele sobe ao monte e ele faz aquela oração, deixando claro que era algo que por ele mesmo ele não faria. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E aí eu pergunto: Deus, ele aliviou a cruz para Jesus? Então hoje, de verdade, adianta qualquer líder, seja ele da igreja que for, querer aliviar a cruz para mim? Adianta? Deus não aliviou a cruz nem para Jesus. Não houve cruz leve nem para Jesus. Não houve cruz que não doesse nem para Jesus. E agora, se alguém quiser apresentar para mim uma cruz que não dói e que não pesa, peraí, eu sou tolo se eu acreditar. Porque a vida com Cristo vai carregar as suas marcas, sim.
Você vai levar no seu corpo sim as marcas por viver para agradar a Ele. Mas da mesma maneira que quando Jesus ele carregou aquela cruz gerou marcas nele. Nós lemos em Filipenses 2 que Deus o exaltou à mais alta posição, dando a ele um nome que estava acima de todo nome. Que Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que estava acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Teve marcas, mas teve recompensas. Então, se eu quero construir uma grande vida, eu preciso entender, diga comigo, tome a sua cruz. É um apelo à rendição absoluta, é ser capaz de matar as suas próprias ideias, planos e desejos e trocá-los pelos dele. Tome a sua cruz. É um apelo que o Senhor faz a nós para uma rendição absoluta. Para uma rendição absoluta. Lucas 14, 27 diz assim, ó: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, diga comigo, não pode ser meu discípulo. Porque seguir Jesus enquanto tudo vai bem é fácil. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. O desafio está quando o compromisso com Ele é mantido independente do que isso me custe. Porque ser um discípulo de Cristo é você ser uma pessoa disciplinada a fazer aquilo que Ele espera que você faça, ainda que implique em danos, dores, perdas ou até prejuízos momentâneos para a sua vida. E não existe outro caminho. Era o que eu falava ainda hoje ao meio-dia. Estava falando sobre um outro assunto, mas cabe sobre o que nós estamos falando agora. Ainda que eu venha te iludir, ou ainda que eu venha te mostrar qualquer outra coisa, ou ainda que eu venha apresentar a você qualquer outra coisa mais fácil, mais leve, vai chegar o ponto que você vai querer ter resultados, não vai? E quando você tiver o desejo absoluto de ter resultados, você não vai ter que voltar e fazer aquilo que tem que ser feito? Porque ainda que eu tente te apresentar qualquer porta que não seja tão estreita assim, se você quiser resultado, você não vai ter que passar pela porta estreita? Então essa é uma tolice que alguns acreditam. Não, eu não vou falar, eu não vou mostrar, eu não vou apresentar a cruz, por quê? Porque eu não quero perder aquela pessoa. Porque eu não quero perder aquele jovem. Tá bom, ok. Iluda ele, engane ele, mas vai chegar um tempo em que, se ele quiser um resultado verdadeiro em Deus, ele terá que descobrir por ele mesmo que só existe um caminho, que é a porta estreita, não tem como. Então, era o que eu falava ontem, entre ter você e para isso ter que te iludir, ou perder você, então é melhor perder você. Porque não posso te apresentar um evangelho que não vai exigir de você. Porque diga comigo, discípulo de Jesus exige sacrifício, e o Senhor nunca escondeu isso de ninguém. Ele mesmo disse, muitos de vocês serão mortos, perseguidos, serão açoitados, serão lançados em prisões por amor a mim e a minha palavra. Jesus nunca escondeu, eu não posso esconder de você. Não, mas eu sou apenas um jovem, mas eu não posso esconder de você. Eu não posso.
Se você quiser vir após mim, como Jesus disse, você terá que tomar a sua cruz. Os romanos, eles obrigavam criminosos condenados a levar as suas próprias cruzes ao lugar da crucificação. Diga comigo, ter uma cruz significava transportar o seu próprio instrumento de execução enquanto enfrentava zombaria ao longo do caminho até a morte. Ter a sua própria cruz é isso. É você carregar um instrumento que vai executar todos os dias as suas vontades, os seus sentimentos, os seus desejos, porque aquele criminoso que carregava a cruz, ele estava carregando o próprio instrumento de execução dele, aonde ele morreria. A cruz que nós carregamos é aquilo que nos faz todos os dias saber que não é a minha vontade que prevalece. Então, todos os dias, por carregar a cruz, eu estou carregando o que vai executar as minhas vontades, os meus sentimentos, os meus desejos. E quanto mais rápido eu entendo isso, quanto mais rápido eu conheço isso, mais rápido eu possuo a vida eterna. Porque uma das coisas que eu agradeço, porque quando eu cheguei aqui em 2004, ainda, nem existia a igreja de São Paulo, era tudo em São José do Rio Preto. Desde lá eu tinha 10 anos de idade. 20 anos se passaram de lá para cá, hoje eu tenho 30. E uma das coisas que eu agradeço foi que nunca esconderam de mim o preço que se paga por seguir Jesus. Nunca esconderam de mim a cruz. Desde quando eu cheguei na igreja. Eu passei a minha infância, porque eu ainda cheguei uma criança de 10 anos. Eu passei a minha juventude, a minha adolescência. Terminei meus estudos. Até conhecer a minha namorada, que virou a minha esposa, que eu me casei, construí minha família. Então, diante disso, eu tive todas as fases, eu passei por todas as fases, eu enfrentei todos os tipos de sentimentos, de vontades, e muitas vezes, eu só não fracassei com a minha vida e não tomei um caminho errado, exatamente porque desde cedo foi me apresentado o que seguir Jesus exigiria de mim. A cruz que me foi apresentada desde o começo. Que me foi mostrada desde o começo. João 14, 6 e 7. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora o conhecem e o tem visto. Por quê? Diga comigo, Jesus é tudo que Deus representa e tudo que o homem deve ser. Quando nós falamos sobre Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo tudo que Deus representa e tudo que eu e você devemos ser. Tudo que Ele representa e tudo que eu e você devemos ser. Tudo é encontrado em Jesus. Diga comigo, e a vida eterna é possível apenas através da fé em Jesus. Como Ele disse, eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Não tem. Não, mas eu não posso fazer o que eu quero. Você pode. Não, mas eu não posso viver à base dos meus sentimentos e emoções. Você pode. Não, mas eu não posso fazer apenas o que eu tenho vontade. Você pode. Mas se você quiser conhecer o Pai, só tem um caminho. E não é o caminho que te leva às suas vontades. Não é o caminho que te leva aos seus sentimentos. Não é o caminho que te leva a fazer tudo aquilo que todo mundo está fazendo. Tudo aquilo que todo mundo está fazendo.
E uma das coisas que nós precisamos nos orgulhar, que é como Paulo disse, esse é um bom orgulho que eu não abro mão, é de apresentar para quem quer que seja as marcas e nos orgulhar por carregar essas marcas por amor a Cristo. As marcas que eu carrego no meu corpo por amor a Cristo. De chegar na escola, de chegar na faculdade, de chegar no trabalho, entre os amigos e não ter vergonha nenhuma de mostrar. Essas são as marcas que eu carrego por andar com Cristo. Eu trago no meu corpo a marca de não ceder para as minhas vontades, a marca de me guardar para o meu marido e para a minha esposa, a marca de não me relacionar com qualquer um quando eu tenho vontade, quando eu tenho desejo. Eu carrego no meu corpo as marcas de ter vivido em santidade, em ter feito tudo aquilo que o Senhor esperava de mim. Esperava de mim, porque ninguém pode tirar isso de nós. Tirar as marcas que carregamos por amar a Cristo. O preço que pagamos por amar a Cristo. Porque sim, o Evangelho, ele não é brincadeira. Ele não é um clube social. O Evangelho é algo que vai exigir de mim, muitas vezes, a morte para tudo aquilo que eu desejo. Que eu desejo. É por isso que Jesus nunca escondeu isso de ninguém. É por isso que ele sempre deixou claro. Você quer? Está aqui. Mas você terá que pagar o preço. Você terá que negar a si mesmo. Porque quando nós lemos aqui, isso aqui para mim, quando nós lemos em João 11, em João 14, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Em João 9, e Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e me siga. Ele nem tinha ido para a cruz ainda. Ele nem tinha ido para a cruz ainda. E ele já estava deixando claro para todo mundo, ou seja, é um caminho que eu e você não temos como correr. Não temos. Todos nós, se queremos chegar na realidade de Filipenses 2, todos nós teremos que mais cedo ou mais tarde pegar a nossa cruz e passar por ela. E o fardo da cruz é algo que eu acho tão incrível, e eu estava ainda lendo sobre isso, e isso me fascina todas as vezes que eu leio, sabe por quê? Porque o peso da cruz é algo que eu vou ter que carregar, e ainda que alguém venha para me ajudar, ele não diminui por causa disso, porque quando Jesus precisou da ajuda de Simão, para poder carregar a cruz com ele, que aquele homem que foi colocado ali, quando ele já tinha caído pela terceira vez, e agora colocam aquele homem para ajudá-lo a transportar a cruz ficou mais leve? Não ficou. Porque é isso, eu vou contar com pessoas ao longo do meu caminho para me ajudar, para me apoiar. Eu vou contar com pessoas que me darão condições e estrutura. Só que o peso que eu tenho que carregar por querer viver para Cristo, ele será o peso que eu terei que carregar, ainda que eu tenha pessoas do meu lado. Ainda que nós estejamos aqui todos juntos, unidos, prontos, um para ajudar o outro, um para socorrer o outro, um para estender a mão para o outro, um para fazer o outro, quando está fraco, se levantar. Mas as exigências que o Senhor espera, ainda que eu tenha alguém do meu lado, elas são minhas e eu terei que levá-las. Eu terei que entregá-las. Era o que ele estava ensinando aqui. Filipenses 2, do 9 ao 11,
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Tiago, capítulo 14, João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai, diga comigo, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. João 16, 23 e 24. Eu asseguro que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Mateus capítulo 16, versículo 19. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18, 18 a 19, digo a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual lhe pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. João 8,12, Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Diga comigo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. João capítulo 6, versículo 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. João 7, 37 e 38. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, diga comigo, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o que o Senhor estava dizendo? Vem a mim. Muitos estão na escuridão, com fome e sede, vazios, incompletos, infelizes. Por quê? Diga comigo, porque não creem e não buscam o Senhor Jesus. Eles estão lá, eles querem alcançar tudo isso, mas saciando apenas a sua carne, fazendo apenas a sua vontade. Não, o segredo para tudo que nós buscamos está em Jesus, mas para obter esse segredo, há um preço que eu pago. Há um preço que você paga. Há um preço que nós precisamos pagar. E quanto mais rápido nós entendemos isso, mais rápido nós vivemos tudo o que nós lemos aqui. Nós desfrutamos de tudo que nós lemos aqui. É o que nós estamos falando, que é o título da mensagem de hoje. Diga comigo, e a vida eterna é isso, conhecer a Ti. Porque aquela expressão que a bispa ainda usou domingo, e que ela falou bastante, que é o que ela tem percebido do Espírito para esse tempo: se aproxime de mim, que eu me aproximarei de você. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É uma intimidade, é um aprofundamento, é um conhecimento do Senhor, que me levará a realizações,
Ah, mas olha o que você vive. Ah, mas olha o que você tem que fazer. Para viver a vida que está prometida para mim, eu faço sem problema algum. Não, mas aí você vai perder a vida. É exatamente quando eu estou pronto para perder a vida, é que eu estou pronto para começar a vivê-la. Que foi o que Jesus disse: eu digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não morrer, ficará ele só, mas se ele morrer, ele produzirá muitos frutos. Ah, então você vai perder? Vou. Porque no meu caso, essa perda não é perda, ela é ganho. No meu caso, eu não perco, eu ganho. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Então, quando eu carrego e eu produzo uma marca no meu corpo por seguir a Cristo, eu não perco, eu sou recompensado. Eu sou recompensado. Amém? Fique em pé, por favor. Então, cada um de nós precisamos parar agora, precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar: quais as marcas que eu tenho carregado por seguir a Cristo? Eu tenho deixado o quê? Eu vou ser apenas os filhos de Seva? Que o conhecimento que eles tinham acerca de Deus não era o bastante para que eles subjugassem, e isso os fez serem subjugados? Eu vou permitir que ainda os meus sentimentos me subjuguem? Eu vou permitir que ainda as minhas vontades subjuguem a minha carne, a minha vida? E aí eu estou lá sempre me submetendo ao que a minha carne quer? Mesmo já tendo recebido o bastante para não viver mais assim? E todas as vezes eu vou continuar caindo no mesmo erro, e de novo no mesmo erro, mesmo já tendo recebido bastante. Mesmo depois de já ter ouvido tantas e tantas palavras, eu ainda vou permitir que os meus sentimentos, que as minhas vontades, que os meus desejos roubem de mim aquilo que o Senhor tem? E aí mais uma vez eu terei que passar por coisas, ser submetido a coisas. Porque se eu for reprovado, eu preciso passar de novo. E aí se eu for reprovado, eu preciso passar de novo. E se eu for reprovado, eu preciso passar de novo. E quantos que estão passando de novo, de novo, de novo, de novo, pela mesma realidade, pela mesma condição? Porque todas as vezes, embora já recebeu bastante, já ouviu bastante, já aprendeu bastante, vai lá, cede. Vai lá e cai de novo no mesmo erro. E aí vive como Israel, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e tempo era perdido, vida era perdida, oportunidades eram perdidas, porque de novo, e de novo, e de novo, mas eles não conheciam a Deus? Conhecia, mas apenas de uma forma superficial. Conhecia, mas apenas de uma forma superficial. Conheciam a lei, recitavam a lei, mas não conheciam o mais importante, aquele que tinha gerado aquelas leis. Se tem algo que precisamos fazer hoje, é exatamente aquilo que o próprio Paulo fez. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ter esse conhecimento na minha vida, esse conhecimento íntimo, esse conhecimento profundo, esse conhecimento revelado. Eu quero conhecer a Cristo, ainda que isso me leve a ter participação no seu sofrimento.
Eu quero conhecer a Cristo para ser semelhante a Ele na sua morte. Ser semelhante a Ele na sua morte é ser alguém que foi capaz de deixar que a vontade de Deus prevalecesse, ainda que Ele sentisse no seu próprio corpo. Eu quero me tornar semelhante a Ele em sua morte, aonde a vontade de Deus irá prevalecer, aonde os desejos de Deus irá prevalecer, aonde eu sou capaz de entregar o meu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor, porque eu sei que não há ninguém que tenha se entregado a Ele que não foi altamente recompensado. A Esther não morreu, pelo contrário, o cetro do rei foi estendido a ela. Jesus, Ele não morreu, pelo contrário, Ele vive eternamente, está sentado ao lado direito de Deus, e tem intercedido por cada um de nós, porque ninguém perde por agradar o Senhor. E é isso que Ele quer que você entenda. Ninguém perde por fazer a minha vontade. Ninguém perde por me agradar. E quando você acha que você vai perder, é aonde eu chego e eu te surpreendo. E não tem perdas, tem ganho, tem resultados, tem vitórias, tem alegrias, tem realizações. Porque não há ninguém que por amor a mim e do Evangelho, que não tenha negado a si mesmo, que não tenha carregado a sua cruz, que não tenha deixado casa, família, pessoas, lugares, para que fizesse a minha vontade, que não recebeu mais. Nós não perdemos por agradar o Senhor, nós não perdemos por viver em santidade a Ele, nós não perdemos por sermos diferentes do mundo, porque é isso que o Senhor está procurando. Pessoas assim como João Batista, assim como Jesus, que causaram um rebuliço por onde passava, porque eles não tinham nem a cara do mundo, e também não tinham a cara da religião. É esse tipo de pessoas que o Senhor quer que sejamos, aquelas que não parecem com o mundo nem com a religião, mas aquela que o seu estilo de vida mostra para o que vive, aquela que o seu estilo de vida revela para o que vive. E eu peço isso, Senhor, que ao olharmos para os nossos jovens, que não venhamos ver aqueles que se parecem com o mundo, nem aqueles que se parecem com a religião, mas aqueles que se parecem com Cristo. Cristo não parecia com o mundo nem com a religião, ao ponto que a religião se escandalizava e o mundo ficava perplexo porque nunca tinha visto algo como Ele. E é essa identidade que eu oro para que seja gerada nos nossos jovens, no nosso povo, que espanta, que gera curiosidade, que escandaliza dos dois lados, porque não é nenhuma coisa nem outra, que são pessoas que vivem com um único propósito: agradar o Senhor. E para te conhecer, meu Deus, eu peço que o Senhor ajude a cada um a não perder para si, a não ser um autossabotador da própria vida, mas entender, a cruz dói, ela é pesada, muitas vezes ela machuca, ela fere, mas ela só faz isso com a nossa carne, e ela gera resultados tão incríveis. Como é bom poder carregá-la, porque ao mesmo tanto que ela fere e mata de um lado, é ao mesmo tanto que ela abençoa e honra do outro. Então não há problema em renunciar pelo Senhor, não há problema em deixar algumas coisas pelo Senhor,
Não há problema em dizer não para algumas coisas pelo Senhor, porque se dói de um lado, é recompensa do outro. Porque se fere de um lado, traz vida do outro. E Jesus não perdeu por carregar a cruz, pelo contrário, Ele foi honrado por causa dela. E que cada um entenda que o propósito da cruz é apenas nos honrar. O propósito da cruz é apenas nos dar resultados inéditos, diferentes. O propósito da cruz é apenas nos levar a viver a plenitude daquilo que o Senhor projetou, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor, e eu oro para que saia daqui um povo diferente, pessoas decididas a se posicionar, pessoas decididas a fazer aquilo que o Senhor espera, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus, muito obrigado, amém, e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.